Salve, salve rapaziada ligada aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar mais a respeito do Grêmio Esportivo Brasil. Isso porque o Chavante anunciou mais um pacote de contratações. E dessa vez, essas contratações são jogadores formados na categoria de base do Grêmio Esportivo Brasil. Jogadores que já tiveram aí passagem pela equipe rubro-negra. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bueno, gurizada, vamos então falar a respeito aí desses últimos anúncios feitos pelo Grêmio Esportivo Brasil. Na noite desse domingo, o Brasil anunciou mais um pacote de contratações visando a disputa do Campeonato Gaúcho. Ao todo, o Brasil já soma 16 jogadores contratados. No vídeo anterior que eu falei a respeito do Grêmio Esportivo Brasil, sobre as contratações e também sobre esse último pacote anunciado pela direção rubro-negra, eu falava um pouco da preocupação do torcedor em relação às contratações que estavam sendo anunciadas, principalmente porque não eram jogadores conhecidos, não eram jogadores que no momento de dificuldade poderiam se sobressair por conta da sua qualidade. A maioria desses jogadores são jogadores desconhecidos. É bem verdade que são jogadores que acabaram trabalhando com o técnico Fabiano Dait, mas são jogadores que não estão no primeiro nível nem do Campeonato Gaúcho, Pelo menos são esses últimos anúncios aí feitos pelo Grêmio Esportivo Brasil. Bueno, hoje o Brasil acabou anunciando um pacotão aí de jogadores que são ou que já tiveram passagem pela categoria de base do Grêmio Esportivo Brasil. Os destaques são o goleiro João Lucas, de 19 anos, os volantes Erisson, de 21 anos, Yander Barbosa, de 20 anos, e o atacante Jonas Henrique, de 21 anos. No total, o Brasil já soma aí 16 jogadores. São eles os goleiros Gabriel Oliveira, Thierry e João Lucas. Então, Gabriel Oliveira vai ser o titular do Brasil no Campeonato Gaúcho, é o goleiro mais experiente, 28 anos. O Thierry vai ser o reserva, e o João Lucas vai ser o terceiro goleiro. Os zagueiros, Adriel, de 22 anos, o Bruno Reis, de 25 anos, e o Zé Pedro, de 23 anos. Os volantes, o Anderson Recife, de 26 anos, o Jefferson Lopes, de 27 anos, o Erisson, de 21 anos, e o Yander Barbosa, de 20 anos. O Meia Tinga, de 30 anos, o mais experiente do time até o momento, e os atacantes JP Bardalés, o Matheus Robinho e o Vini Charopem e, claro, o Jonas Henrique. Então você tem apenas um jogador experiente, que é o Tinga, de 30 anos, não está ultrapassando os 30 anos, e você tem uma série de jovens jogadores no elenco rubro-negro. Pode dar certo? Como eu falei no vídeo anterior, pode dar certo. Os caras podem chegar no Campeonato Gaúcho, começarem a jogar da Liga e o Brasil está numa semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas o que eu quero salientar é a respeito da utilização da categoria de base. Há muitos anos que se cobra o Brasil, que se cobram os clubes de Pelotas a respeito da categoria de base. E o que acontece é uma não sabedoria da utilização desses jogadores. As direções não estão sabendo utilizar os jogadores da categoria de base. O jogador da categoria de base não é para chegar e ser solução. Ele é para chegar e ser alguma substituição de jogadores medianos que você contrata, traz para cá com um salário, com moradia, com alimentação. E às vezes a solução do problema ou o jogador substituto complementar de elenco, ele está aqui na cidade. A direção no Brasil fala em 24, 28 jogadores. Já são 16. Então, esse mercado vai ficando cada vez mais curto. E pelos nomes lançados até o momento pela direção rubro-negra, não se tem muita expectativa ou perspectiva de que o Brasil vai conseguir trazer um grande nome. Por que está essa expectativa por um grande nome? Porque a gente vê times como o Guarani está anunciando reforços atrás de reforços e está anunciando jogadores que tiveram destaque no Campeonato Gaúcho
da temporada passada. Já é um processo bem interessante que o Guarani de Bagé está fazendo nesse momento. Jogadores que já tiveram destaque no Campeonato Gaúcho, que sabem como é atuar na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, e isso é extremamente importante para um time como o Guarani que está subindo. No caso do Brasil, o Brasil se mantém na primeira divisão desde 2014, então o Brasil está indo para a 10ª temporada de Campeonato Gaúcho de primeira divisão, mas esse eu acho que é um ano em que o torcedor tem motivos para estar muito preocupado. O ano passado, mesmo com o Brasil montando o elenco em cima da hora, na Casa Mata tinha o Rogério Zimmermann, e a gente sabe que o Rogério Zimmermann é campeão de tirar leite de pedra. Ele faz muito com pouco que lhe oferecem para um campeonato gaúcho. E a gente tem agora, nesse momento, o Fabiano Daitz, não duvidando da competência do Fabiano Daitz, ele maturou bastante, passou por vários clubes do interior, então acredito que ele evoluiu como profissional, como pessoa, com toda certeza. A gente conhece que ele é um cara muito trabalhador, mas ele não tem peças importantes nesse elenco para que o torcedor tenha confiança e chegue na abertura do Campeonato Gaúcho e confie todas as suas forças para que o Brasil permaneça pelo menos na primeira divisão. Se o objetivo talvez pudesse ser uma classificação à próxima fase, ou quem sabe um campeonato do interior, agora o principal objetivo passa a ser a permanência na primeira divisão. E voltando ali à questão da base, da má utilização ou da não sabedoria da utilização da categoria de base, é que você precisa de um elenco experiente, e através desse elenco experiente você vai colocando jogadores jovens. A gente viu como foi a utilização do Fabrício, pegou um elenco forte, pegou um elenco experiente, o Fabrício se sobressaiu, foi vendido para o Grêmio, agora está lá no futebol da Espanha, está jogando na segunda divisão da Espanha. O Christian também, Série B do Campeonato Brasileiro, com um time experiente ao seu redor, ele conseguiu crescer, foi vendido para o futebol europeu. Então é assim que se trabalha a categoria de base. Não é trazendo jogadores só para inchar o elenco, só para fazer contágio, só para fechar o treino. Não, jogadores de qualidade, obviamente, e com um time experiente, com um time que sabe que na hora que a coisa apertar, o moleque vai ter para quem olhar e vai dizer, ó, a responsabilidade não vai ser nossa, a responsabilidade vai ser desse cara, então a gente vai conseguir absorver isso. Então, partindo desse pressuposto, partindo desse com perdão na redundância, né, desse ponto de partida, eu acho que a direção do Brasil, ela precisa agora, nesses últimos detalhes que estão faltando para fechar o elenco, gastar um pouquinho mais. Vai precisar investir, vai precisar trazer jogadores de um nível acima dos jogadores que já estão aqui no Grêmio Esportivo Brasil. E eu não estou duvidando dessa gurizada da base, porque muito tempo eu tenho falado aqui no canal que é necessário você ter a utilização da categoria de base, mas sabedoria para saber utilizar a categoria de base. Não pegar o rojão, largar na mão dos guris e sair fora e deixar que os guris se resolvam. Não, o Brasil teve 6 temporadas de Série B do Campeonato Brasileiro e o Brasil não conseguiu ter uma base consistente de jogadores que fossem e ganhassem minutagem numa Série B do Campeonato Brasileiro, ou que tivesse a possibilidade de disputar uma copinha do segundo semestre. Não é para o torcedor do Brasil olhar de cara feia para a copinha. A copinha ela pode servir como um aprendizado. Se os jogadores já chegarem agora nesse estágio, em um momento em que o clube não tem tanto poder financeiro, esses jogadores já estarem acostumados a jogar, né, a nível gaúcho no time principal do Grêmio Esportivo Brasil. Porque a gente sabe da diferença que é jogar num time do tamanho e do apelo do Brasil na categoria de base e depois acaba subindo para o futebol profissional. É totalmente diferente. Alguns acabam sucumbindo e outros têm a personalidade e costumam se sair muito bem. Mas o momento não é um momento de atropelar, passar por etapas. Por mais que esses jogadores já tenham aí 19, 20, 21 anos, muitos jogadores já são titulares. A gente olha agora o Hendrick, foi titular com 19 anos, com 16 anos, agora está com 17 e é
está na seleção brasileira, mas ele é de um nível acima da média. Mas a idade não quer dizer muita coisa, mas o momento e o jeito com que esses guris acabaram subindo para o time principal ou que foram trazidos, contratados para o time principal é que preocupa. Não é o momento de já pegar e colocar, né, os guris na trincheira. Era o momento de o Brasil ter preparado esses guris para hoje eles estarem prontos para serem a solução do Brasil. Hoje eles são mais 4 jogadores para estarem no elenco na disputa do Campeonato Gaúcho. Qualidade, eu acho que esses moleques têm, né? Porque eles não passaram por todos esses processos à toa. Qualidade eles têm. Mas será que realmente esse é o momento de largar esses rojões potentes que são Brasil na primeira divisão e Brasil lutando para permanecer na primeira divisão? Eu acho que é necessário uma reflexão. E aí, obviamente que a direção vai ter as suas justificativas, não tem dinheiro, dentro das possibilidades foi isso que deu para contratar. Então eu acho que o torcedor rubro-negro tem motivo sim para estar preocupado com a formatação do seu elenco para a disputa do Campeonato Gaúcho. Repetindo, eu não quero ser aqui o profeta do apocalipse, eu não quero fazer tempestade em copo d'água, mas é importante, né, também ter essa reflexão e saber que com times que investam pouco, a dificuldade é grande ao longo do Campeonato Gaúcho e a gente sabe que o Campeonato Gaúcho, não estou falando nem dupla Grenal e o Juventude, que é um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro e está aí a vias de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu me refiro aos times do interior. Há muita competição, há muita paridade, há muita igualdade entre esses clubes do interior. Então, qualquer respingo pode acabar causando em um rebaixamento e tudo que o torcedor do Brasil não quer nesse momento é um rebaixamento para a divisão de acesso. Se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!